nsctotal.com.br. Agora, para falar sobre uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho, que é a seguinte: banco de horas negativo pode ser descontado do salário. Para falar sobre o assunto e explicar o que muda daqui em diante, vamos conversar e agradecer a disponibilidade do doutor Rafael Pisoni. Ele é advogado previdenciário e está conosco para quem acompanha no rádio e também na internet. Doutor Rafael, uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Matheus. Tudo bem com você? Essa audiência maravilhosa. Tudo tranquilo. Mais uma vez, obrigado por nos atender, doutor. E para explicar na prática o que muda a partir de agora, é uma decisão, vamos ver aqui, que ela compete nesse momento a um colegiado específico do Tribunal Superior do Trabalho e passa a valer para todo o país, vale para todos os casos. O que muda na prática? Perfeito, Matheus. Então, nós temos essa decisão do Superior Tribunal do Trabalho, né? Então, o que acontece? Quando o Tribunal Superior do Trabalho ele deu essa decisão, nós já tínhamos muitos casos que estavam rolando, né? Então, já havia muitos casos nessa mesma pauta. Alguns estados, alguns juízes entendiam que, ok, tá? Vamos conceder essa negativa do banco de horas. Outros estados, outros juízes entendiam o contrário. Então, o que a gente tinha, na verdade? Era uma insegurança jurídica, por quê? Dependendo do juiz, da vara que caiu o processo, esse processo ele era aceito ou não. Então, hoje a gente tem o quê? O Tribunal Superior do Trabalho dando esta decisão, então a gente já tem uma segurança jurídica maior, tá? Então, hoje o advogado, tanto da empresa quanto do trabalhador, ele já sabe o que ele vai fazer no processo, se vai ser um processo válido ou não, ao contrário do que era antes, uma simples tentativa, né? Um jogo de sorte, a depender do colegiado que cairia para ser julgado. Vamos lá na prática. A norma coletiva, então, ela estabelecia que o empregado deveria cumprir a jornada de 8 horas diárias, ou seja, 44 horas semanais. Se o funcionário não cumprisse a carga ao fim de 12 meses ou apresentasse saldo negativo no banco de horas em caso de demissão, o empregador teria o direito de descontar as horas faltantes. Já a empresa previa esse acordo coletivo, ela se comprometeria a pagar as horas de crédito registradas no banco de horas com adicional de 50% a partir da 10ª hora excedente, como prevê a legislação. Só para tentar entender, porque esse caso e essa decisão específica seria em uma eventual demissão. Não só para demissão, mas também para o final de 12 meses. Ou seja, você foi contratado. Quando terminou os 12 meses, lá vai ser levantado o seu banco de horas, tá? Banco de horas para quê? Ver se você teve horas excedentes, ou seja, 10ª hora excedente, pago com um adicional de 50%, ou se você ficou devendo horas para a empresa. Se você ficou devendo, poderá ser descontadas essas horas, ou se você ficou acima, você vai receber lá no 12º mês, você vai receber os valores ou ter eles descontados. Então, não só na demissão, na rescisão do contrato, ou quando você pedir também para sair, mas também aos 12 meses, ao final daquele término de 12 meses. Ah, perfeito. Então, a gente tem bem separado agora a situação, porque no momento da concepção ou do funcionamento do banco de horas também tem aquela lógica. Por exemplo, o funcionário que tem esse regime de contrato, nesse mês ele ficou devendo algumas horas, mas no outro ele vai compensar fazendo mais. Esse acordo entre o empregador e o empregado continua. Isso, funciona dessa mesma forma, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que agora, em março, o empregado ele faltou 10 horas, tá? E é importante a gente deixar a audiência ciente que essas horas são horas injustificadas, tá? Então, se você tiver uma justificativa, um atestado, enfim, justificando para o empregador por que você faltou, ela continua da mesma forma, ela é abonada, tá? Então, são para faltas injustificadas. Por exemplo, o transporte coletivo quebrou, você atrasou 1 hora, e assim, situações semelhantes a essa, tá? Que você não consiga justificar através de um atestado, de algum documento, tá? Então, este mês de março, você ficou devendo 10 horas para a empresa. Mas no mês de abril, você fez 10 horas. Então, essas horas, elas se compensam e você tem um período de 12 meses. Então, quando fechar esses 12 meses,
a contabilidade da empresa vai fazer o cálculo e ver, bom, em março ele deveu 10, mas em abril ele pagou essas 10. E depois ele manteve sempre sem faltar, enfim, sem fazer hora extra, então 0 a 0. Agora, você faltou 10 horas em março, 10 horas em abril, e assim vai indo. Quando chega lá no período de 12 meses, a empresa vai fazer esse cálculo e vai descontar do seu 12º salário. O recorte é sempre anual, no caso, né? Ou quando vai Isso, romper um contrato, enfim, aí faz esse balanço isso. no final. Não é mês a mês, assim, né? Não é mês a mês. E é importante a gente destacar também para a audiência que é no 12 meses de contrato de cada funcionário. Não vai ser Sim. sempre, por exemplo, lá em dezembro. Vai ser quando você, funcionário, completar os seus 12 meses. Agora é interessante a gente entender essas decisões, até pela questão da segurança jurídica, porque a gente tem também alguns acordos, tem também convenção coletiva. Como se reúne tudo isso e chega no denominador comum? Porque cada caso, às vezes, vai ser julgado de forma diferente. Sim. O que acontece? Nós temos uma pirâmide, né? No direito a gente chama de pirâmide do direito. Então nós temos algumas leis que são superiores a outras. Só que o nosso ordenamento jurídico, ele não prevê lei para todas as situações. Então nós temos, por exemplo, a Constituição Federal, depois as leis ordinárias, leis estaduais. Se essas leis não prevê como era o caso dessa situação, nós temos, por exemplo, normas coletivas, jurisprudência. Agora, os juízes eles não são obrigados a todos ir conforme a norma coletiva, tá? Então essa norma coletiva ela é um parâmetro para eles. Agora, quando a gente tem um julgado do Superior Tribunal do Trabalho, aí eles são obrigados a seguir esse julgado. É como se fosse uma lei. Então a gente tem a lei e tem a jurisprudência e as normas coletivas como eram essas. Então alguns juízes acatavam, outros não, porque tinha uma direção. Mas, na realidade, as empresas elas acabavam ficando com receio, então elas não descontavam desse banco de horas. Agora, o que prevê é que provavelmente vai ser descontado. Só para deixar claro também que apesar de já ter tido essa decisão do TST, e foi da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, tem recurso agora do Ministério Público do Trabalho da nona região, que é de Curitiba. Então essa história ainda não está definida. Sim, ainda não está definida. Provavelmente a gente vai chegar lá até o STF, tá? Só que o STF já tem julgados, tá? Semelhantes a esse que ele deu favorável. Então, provavelmente essa norma ela vai se estender, assim como hoje nós temos a revisão da vida toda, né? Para o benefício do INSS, que é algo muito falado, e ele está se estendendo, ganhou em alguns graus e agora está em recurso, mas é só questão de tempo mesmo, tá? Então, tanto as empresas quanto os empregados, eles já podem se organizar, porque isso vai acontecer, é só questão de tempo mesmo. E a questão da transparência, doutor, sobre de que forma são armazenadas essas informações do banco de horas de cada trabalhador, o que é a obrigação de cada parte nesse caso? Sim, o que é obrigação, tá? A empresa, ela necessita fornecer ao empregado os acessos que ele teve, tá? Seja via aplicativo, seja via cartão, enfim, da forma como ele faz o controle de entrada e saída do empregado durante o trabalho. Então, todos os meses, é obrigação da empresa fornecer ao empregado as horas que ele tem extras e também as horas faltantes, até para que ele possa contestar naquele mês. Não deixe que passe lá 12 meses para contestar algo que aconteceu, por exemplo. Vamos só a título de exemplo, tá? Em janeiro ele faltou 5 horas. Lá em dezembro, a empresa vai cobrar essas horas, ou em janeiro do outro ano vai cobrar essas horas. Passou 12 meses, o empregado nem lembra por que ele não foi naquele dia. Então, mês a mês, a empresa precisa informar o empregado. Ó, você tem 5 horas negativas, você tem 2 horas negativas ou a mais, então isso é obrigação da empresa informar. Tudo isso depois é passivo de multa. Passivo de multa e também ação judicial. Dr. Rafael Pisoni, advogado previdenciário, muito obrigado pela atenção conosco, pelos esclarecimentos. Bom trabalho ao senhor. Obrigado, Matheus. Bom trabalho. Sempre à disposição. Um abração. Agora, 2h46, interessante essa decisão do TST. Portanto, já está valendo, mas tem esse balanço anual, no caso dos contratos e trabalhadores que trabalham nesse regime. E você, claro,
tendo algum tipo de dúvida, pode mandar ainda no nosso WhatsApp. A entrevista com o Dr. Rafael fica na íntegra no YouTube da CBN e depois também no SoundCloud CBN Floripa. Vamos para o último intervalo, daqui a pouco tem mais informações aqui no programa e a gente vai falar sobre a política aqui no estado, porque teve uma decisão